tu chegou a falar sobre duas formas de comunicação, né? A verbal e a não verbal. Eu acredito que as duas devam andar lado a lado, porque assim, ó, nós humanos, a gente é muito bom em descobrir se a pessoa tá mentindo ou não. Uhum. Assim, não por sua totalidade, né? Sim. Às vezes a gente vai ser enganado, sim. Mas a gente é muito esperto, porque a gente precisou disso para sobreviver antigamente, né? Uhum. Saber se aquela pessoa tá mentindo, através do comportamento e tudo mais. Então, vamos lá. Eu sou um cara que... Eu particularmente, não sou uma pessoa que é muito expansiva. Tá. Eu aprendi a ser. Uhum. Por exemplo, eu tô assim, todo expansivo agora na cadeira porque eu quero. Porque eu sei que isso vai me mostrar que, ó, eu tô interessado no assunto, tô tranquilo, tô aberto à comunicação. Se eu ficar assim fechadinho e tudo mais, eu não vou estar tão aberto. Eu sei que isso comunica dessa forma. Mas às vezes eu descanso assim. Sabe? Essa é a parte ruim. Mas enfim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer... O problema é que às vezes a gente não se dá conta da comunicação não verbal, né? Exatamente, a gente não se dá conta. Aí depois eu percebo, eu tô de braço cruzado, a pessoa vai pensar que eu não tô afim de conversar. Mas o porquê que eu digo isso? Se a pessoa tem uma comunicação muito boa verbal, só que ela não comunica o não verbal, né? Que são a forma como tu controla o seu próprio corpo no momento que tu tá falando, tua mão se movimenta, mas ela precisa fazer sentido também, né? Sim. Então, se a pessoa não comunica dessa forma, do não verbal, ela perde totalmente a credibilidade, justamente porque a outra pessoa sabe que ela tá mentindo. Aquele cara tá todo expansivo assim, ele tá tentando se fazer, ele não é assim. Porque dá de perceber, não dá? Dá. Na década de 70, um professor, um pesquisador chamado Albert Mehrabian, ele lançou uma pesquisa que depois ficou até um pouco polêmica, teve muito questionamento em relação... Porque ele pegou uma amostragem muito pequena de pessoas para fazer a pesquisa dele, e aí o pessoal caiu em cima dizendo, mas isso aí não vale porque tu não consegue ter uma visão do todo e tal. Mas a pesquisa dele, polêmica, ela ainda assim nos ajuda a entender um aspecto muito importante da relação entre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A pesquisa dele é uma pesquisa que diz o seguinte, que num processo de entendimento da mensagem pelo nosso receptor, né, a pessoa que recebe a nossa mensagem, se houver alguma discordância, se houver alguma desconexão entre o que a gente está comunicando verbalmente, ou seja, entre o que eu estou dizendo com as palavras e o que eu estou expressando, comunicando com o meu corpo, se houver uma desconexão entre essas duas coisas, o meu interlocutor, a pessoa que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, ela vai pesar mais para ela o aspecto da comunicação não verbal. E aí o professor Albert Mehrabian falou de um percentual para isso. Ele dizia que, do todo da nossa comunicação, 55% da comunicação é feita, do processo de compreensão da comunicação, se dá pela comunicação não verbal. Pelas nossas expressões faciais, pelo corpo, pelos gestos que a gente faz, pela forma como a gente posiciona o nosso tronco, o nosso corpo como um todo, 55%. 38% da compreensão da mensagem é graças à entonação da nossa voz. Olha então, o tom de voz, o volume da nossa fala, as pausas que a gente faz entre as palavras, o ritmo da nossa fala. Se eu falar muito rápido, eu vou passar uma mensagem. Se eu falar muito devagar, eu também vou transmitir uma mensagem. E se eu falar num ritmo considerado neutro, eu também vou transmitir uma mensagem. Então, 38%. E olha só o número que daí muita gente achou até um pouco exagerado. Ele dizia que só 7% era propriamente a fala, a voz, as palavras, aquilo que nós estávamos falando, que ia representar dentro do processo de entendimento da comunicação. Então, esse número 55, 38, 7, ele nos permite entender que o nosso corpo, dentro de uma situação em que haja uma desconexão entre o que eu estou dizendo com as palavras e o que eu estou falando com o meu corpo, o nosso corpo fala mais. E aí é muito fácil a gente entender isso, e eu sou obrigado a concordar com o professor Albert Mehrabian, porque você vai concordar comigo que quando uma pessoa está dizendo uma coisa muito legal, muito alegre, muito animada, é algo positivo, mas a pessoa está falando assim com a cara fechada, no que você presta mais atenção? No jeito que ela tá. No jeito que ela tá, né? Então, se eu tô falando sobre uma coisa muito bacana, no meu treinamento eu trago um exemplo que é a pessoa quer gravar um vídeo falando sobre os benefícios de uma caminhada ao ar livre para a saúde mental. Pô, um exemplo maravilhoso, alegre, um tema para cima.
Mas daí a pessoa começa a gravar o vídeo assim, ó. Oi, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre os benefícios da caminhada ao ar livre para a saúde mental. A primeira coisa que a gente vai se perguntar é: alguém avisa esse cidadão aí que a caminhada não tá dando certo para ele, né? Por quê? Porque tem uma desconexão ali entre o que ele tá dizendo, entre o clima da mensagem que ele tá pronunciando e o clima da linguagem corporal, não verbal, dos gestos, das expressões faciais que ele tá transmitindo naquele momento. Então, a gente tem que cuidar muito disso, porque o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro falando, mesmo quando a gente não fala uma palavra. Ah, eu tô ferrado, cara. Porque assim, ó, o Maicon sabe, ele tá aqui do meu lado. A pessoa tá conversando comigo, eu tô assim, ó. Mesmo que eu esteja empolgado, achando muito... Empolgadíssimo. Mesmo que tô achando muito massa o que tu tá falando, mas às vezes eu tô assim, ó. Não, mas olhando assim, pra ti. Ângelo, a gente tem que tomar cuidado também pra não ficar caricato, né? É. Porque de repente a pessoa veste um personagem que não é ela em função disso. Então, eu acredito que o equilíbrio aqui, ele conta muito, né? Enquanto você tá me ouvindo, por exemplo, agora, é absolutamente normal que você esteja exatamente como você está. Você está atento, prestando atenção, e isso é ótimo. Agora, claro que seria muito estranho se eu estivesse conversando com você, nós estamos de frente um para o outro nesse momento, e enquanto eu converso com você, você estivesse assim. Por quê? Porque aí sim eu ia ficar pensando, eu acho que ele não tá muito interessado no que eu tô falando. Então, eu acho que esse gesto, né, que você fala de ficar mais paradão, ele é próprio do teu jeito de ser e ele não deve ser dispensado. Muita gente acaba ficando caricato porque quer vestir um personagem que não é, e isso dura pouco tempo, porque ninguém consegue sustentar muito tempo aquele personagem, né? Sim, mas assim, ó, eu